Meus amores, hoje a gente vai falar um pouquinho desses 3 motivos para ser turista no nosso dia a dia. Mas que turista eu estou falando? Aquele que está num lugar que gosta e que ele já comprou a passagem de volta. Ele pode ser que tenha uma passagem que ele pode remarcar, mas ele tem essa passagem de volta. Então ele sabe que ele não vai ficar lá para sempre. Isso faz com que a gente pense um pouquinho na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida do dia a dia, que muitas vezes a gente sabe que existe a impermanência da vida, porque tal qual o turista, a gente tem uma passagem de volta, mas a gente pensa que vai durar para sempre. E isso faz com que a gente, muito provavelmente, viva uma vida um pouco mais pesada, um pouco mais solitária, talvez. Então, o primeiro motivo de olhar a nossa vida do cotidiano como um turista é lembrar dessa impermanência e que aquele lugar que você passa todos os dias, aquelas pessoas que talvez você encontre todos os dias no seu trabalho, os seus filhos que solicitam a sua presença, ou aquela vontade que você tem de fazer um exercício e nunca começa, ela fica ali. E o que acontece com o turista se esses forem lugares ou pessoas que ele quer encontrar, que ele quer se abrir para o desconhecido ou rever? Ele vai com curiosidade. Então, a gente sabe também que as coisas que acontecem conosco, elas podem ser repetitivas e provavelmente a gente não reage da mesma maneira. Quando a gente reage, aquilo incomoda, a gente vai cuidar, não é verdade? Bom, então vamos voltar aqui à situação do turista, que ele olha então aquele programa daquele dia com curiosidade, seja para rever um lugar ou ir num lugar diferente. Outro motivo para ser um turista na sua vida cotidiana, é saber que às vezes a gente tem um desafio. Vamos supor, lá aconteceu comigo, para ir num lugar que eu queria muito, eu precisava subir 400 degraus, a 40 graus de temperatura. Então eu precisava estar preparada, precisava estar com uma roupa leve, precisava ter o tênis adequado, um chapéu, uma sombrinha, precisava ter água comigo. E é assim que acontece quando a gente tem nossos desafios. Um dia pode ser que você trabalhe num lugar, outro dia no outro, ou uma frente de trabalho, depois outra, mas quais os desafios que se apresentam, ou que podem se apresentar? Porque pode ser que subir 400 degraus você precise parar um pouquinho no meio do caminho, ou que você nem perceba e pega e vai. E aí, de repente, você atravessou aquele rio como se fosse o seu lugar de desafio e de dificuldade. Isso faz reforçar um pouquinho o prazer. Isso faz reforçar um pouquinho o desfrute do seu dia, porque a gente está com a passagem comprada, sim. E para desafiar isso, essa sensação de permanência, a gente precisa ter coragem e também bom senso de escolhas. Então, um terceiro motivo para você ser turista na sua vida do cotidiano é você encarar as coisas diferentes, porque isso acontece com o turista. Ele vai encarar as coisas de modo diferente. Eu tenho umas coisas para dizer para você, que esse turista, quando você estiver fazendo esse turismo que você gosta, põe o julgamento no banco de trás. Porque se você for, isso eu já sei, isso eu já não sei. Se você então for viajar com uma pessoa que ama museu, você se propõe a ir e você detesta museu, aí sim você vai tirar essa coragem, curiosidade, para abrir o seu coraçãozinho, para talvez tenham coisas ali para você. E talvez tenha um aprendizado para você, para quem sabe rever a sua programação de uma próxima vez. Ou então entender que o que na verdade a gente traz mesmo no nosso coração são as experiências e que vêm para o nosso corpo e também os laços que a gente
consegue estabelecer no nosso dia a dia. Um beijo bem grande no seu coração.